O movimento artístico barroco, ele nasceu com a missão de ser uma ferramenta de contra-reforma. Então, vamos lembrar muito rapidamente como a sociedade chegou ao momento barroco. Vamos contextualizar desde a Idade Média, transitando pelo humanismo e chegando até o Renascimento, que foi o ápice, né, desse momento. E tendo o Brasil como um grande braço dessa contra-reforma. Então, a gente lembra que o homem da Idade Média era um homem teocêntrico, foi um momento teocêntrico, com Deus acima de todas as coisas estavam ao redor de Deus, mas Deus na pessoa da igreja. A igreja era a detentora das verdades bíblicas, né? Detentora mesmo, porque a sociedade, o homem simples, ele não podia ter uma Bíblia, porque os exemplares da Bíblia eram muito caros, muito caros. Então, e se alguém conseguisse comprar uma Bíblia, uma pessoa muito rica da época tivesse um exemplar desse, ainda assim, ela também não teria condições de entender e de ler esse livro, porque ele estava escrito em latim. Então, apenas o clero conseguia ler a Bíblia e para isso, interpretar, né, a Bíblia. Então, a igreja traduzia a Bíblia para a sociedade à sua maneira. Então, a salvação, que sempre foi um assunto muito importante para nós, ainda hoje, né? Inclusive hoje, essa verdade da salvação era traduzida para a sociedade de uma forma muito errada e com muita opressão. Então, pregava-se a salvação através de indulgências, né? Então, você ofertava para a igreja, você pagava a igreja e os seus pecados eram perdoados. Absurdo, né? Mas eram absurdos que aconteciam naquele momento, né? Então, a ostentação da igreja, toda aquela riqueza, todo aquele luxo, em contraste com um povo que sofria de necessidades básicas, né? Uma igreja rica que não cuidava do seu povo, dos pequenos, que estava voltada para os grandes, para os monarcas, os senhores, né? Então, esse era o momento do homem na Idade Média. Aquela sociedade que estava debaixo de poderes muito, muito cruéis. E com o passar do tempo, então, com a abertura do comércio, né? Com as grandes navegações, o homem agora podia chegar em outros países e levar as suas coisas e trocar e vender. Enfim, nós chegamos até o humanismo, aquele homem que de mente mais aberta, que perguntava, que questionava, que criava, aquele homem da ciência, né? E a gente tem grandes homens nesse momento, né? Leonardo da Vinci, os grandes pintores, os grandes pensadores nesse momento. Então, a sociedade começou a questionar com muita força esse poder religioso que massacrava esse povo. Se você ousasse ir contra essa igreja, então você poderia perder as suas propriedades, os seus bens. Você poderia ser, inclusive, morto. Então, era uma religião que evangelizava através do medo, né, do terror.
Mas aconteceu que surgiu então um homem muito corajoso, que se chamava lá Martim Lutero, você conhece, sabe? E esse Martim Lutero, que era um religioso, então ele teve em suas mãos a Bíblia, ele leu a Bíblia e ele entendeu que a igreja estava ensinando errado, estava ensinando absurdos. E ele questionou essa igreja. Então a intenção dele nunca foi se separar da igreja e criar. Não, ele queria que a igreja repensasse o seu modo de evangelizar com verdades, né? Mas a igreja não aceitou e ele foi muito perseguido. A sua vida correu muito perigo, mas ele é sempre muito forte. Então, alguns homens foram colocados na história em momentos propícios, né, para que coisas acontecessem. E Martim Lutero foi um deles. Por causa dele, nós temos hoje os luteranos, né? E Martim Lutero, então, ele escreve as 95 teses sobre a justificação, mas a justificação que a Bíblia pregava e prega, né? A justificação pela fé. Então, ele ensinava que você não pode pagar dinheiro os seus pecados, né? Você não pode comprar a salvação da sua alma. Não é assim. E como a igreja não aceitou, não se converteu às palavras dele, aos ensinos verdadeiros, ela começou então a persegui-lo e ele pega essas 95 teses e prega na porta da catedral e esses ensinamentos deles, eles reverberam, né? E a sociedade aceita, entende. Então começa agora um esvaziamento da Igreja Católica. Ele começa a perder a sua membresia e de uma forma muito concreta, muito forte. Eles perdem muitos membros. Então eles se reúnem, os bispos, os padres, os papa, enfim, os grandes da igreja se reúnem na cidade de Trento e num concílio para repensar o momento, criar mecanismos, criar ferramentas para uma contra-reforma, né? Para vencerem essa reforma protestante, essa entrada do protestantismo, né? que estava muito forte. Então, novas igrejas estavam nascendo, novas formas de evangelizar. Então, a igreja criou agora a contra-reforma. Então, como nós vamos fazer para parar isso aí, para brecar isso aí? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eles chegaram a algumas conclusões. Precisamos fazer assim, 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 assim. Então, o que foi feito? Uma delas, né, é a Inquisição, a Santa Inquisição. Ela veio ainda mais forte. Mais forte. Então, os fiéis que ousaram se posicionar contra a igreja, eles eram mortos, cruelmente mortos. Isso para colocar medo nos outros, né? Então, alguns foram pegos como exemplo, né, para a sociedade. Enforcados, eram queimados vivos. Então, uma coisa tremenda, tremenda. Uma outra ferramenta que eles usaram foi a Index, né? Que a gente viu isso na aula anterior. Livros que foram proibidos para os fiéis, né? Livros de pensadores que usavam falar contrário à igreja. Enfim, mas no momento que teve a ver exatamente com o Brasil, foi as grandes navegações, né? E por causa delas, que iam para a Índia, e há controvérsias, mas a gente não vai entrar nisso aqui, né?
chegaram até o Brasil, então colonizaram o Brasil. E a gente sabe que nessa colonização, com a descoberta do Brasil, vieram para aqui a companhia de José de Anchieta, o padre que foi incumbido de catequizar os índios e mais tarde catequizar os colonos que vieram para aqui. Então, a Companhia de Jesus era um dos braços da Contra-Reforma, ferramenta de Contra-Reforma. Então, foi-se catequizando todos que vieram para o Brasil colônia, que vieram morar aqui no Brasil. Essa sociedade que nasceu aqui, ela foi um braço da Igreja Católica aqui. Então, perdeu-se membro lá, mas ganhou-se outros aqui. Então, era uma forma da Igreja continuar viva. Então, o Brasil fez parte da Contra-Reforma. Então, nesse momento aqui, é que nasce, então, o Barroco. O que foi isso? Foi um momento artístico, com pintores, músicos, arquitetos, escultores, né? Toda uma classe artística que tinha a missão de colocar a igreja de uma forma bonita. Então, através da contemplação, a sociedade via grandes igrejas maravilhosas, né? Santos maravilhosos, tudo muito bonito, tudo muito enfeitado, muito colorido. Então, era tudo para prender a atenção. Então, toda a arte, toda a literatura desse momento, do momento barroco, era uma arma da igreja. Então, nesse momento aqui, nós temos Gregório de Matos, nós temos o padre Antônio Vieira, que foram os literários para esse tempo. Então, a poesia, a pintura, então, todo esse momento artístico tinha uma missão, tinha um olhar que era trazer as pessoas para a igreja, trazer membresia para a igreja. Então, isso foi o Barroco. E esse homem agora, nesse momento, era um homem que veio teocêntrico, se tornou antropocêntrico. Então, ele tinha um pezinho lá, um pezinho cá. Ao mesmo tempo que ele era um homem temente a Deus, ele não queria mais ser, ele queria... durante o dia ele era teocêntrico e à noite ele era antropocêntrico. Então, assim, ele queria desfrutar dos valores cristãos, mas ele também queria desfrutar dos valores mundanos. Então, ele estava sempre entre Deus e o diabo. Ele estava entre o bem e o mal, totalmente dividido, totalmente confuso, entre a fé e a razão. Então, esse homem barroco, ele criou uma literatura muito rica, dentro dos seus contrastes, dentro das suas dúvidas, enfim. Então, esse momento artístico foi muito rico e foi muito bonito e vale a pena, então, aprender. Os artistas encantavam e ensinavam religião a todos com suas imagens e altares ricos e exagerados. A beleza, a riqueza de detalhes, a ostentação da arte barroca na cidade de Paraty. Aqui é a igreja de Santa Rita de Cássia.
Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Olha quantos detalhes, altares, santos, tudo isso faz parte da arte barroca aqui na nossa cidade. Riquezas culturais e religiosas que se fundem na arquitetura e nas festas de Paraty. Estilo barroco. Imagem de Nosso Senhor dos Passos, lá do século XVIII, que também está na igreja, na matriz de Nossa Senhora dos Remédios, aqui em Paraty.